que nas estruturas de índices de arquivo temos os índices multiníveis, onde a ideia por trás dos índices multiníveis é dividir os índices em vários níveis de bloco e realizar a pesquisa a partir dessa quantidade de níveis que existem. O fator de bloco para o índice aqui é chamado de fanout. E a cada passo da pesquisa, dividimos a área de busca uma quantidade de n de vezes, onde n é o tamanho desse fanout. Nas outras estruturas anteriores a essa de indexação de arquivos, a pesquisa, a busca era feita de forma binária, onde sempre dividia pela metade o tamanho da área de busca em cada passo. Aqui não, aqui como divide pelo tamanho do fanout, a pesquisa ela requer aproximadamente um log de B, quantidade de blocos, na base n, que é o tamanho do fanout. Então diminui bastante, porque é sempre dividido pelo tamanho desse fanout. No índice multinível, os índices de arquivos, eles devem estar todos ordenados e com um valor distinto para facilitar na hora de busca. No primeiro nível, temos um arquivo de índices que aponta para um arquivo de dados classificados com seus índices. E aqui podemos criar, depois desse primeiro nível, podemos criar um índice primário que aponta para os índices do primeiro nível, que assim chamamos de segundo nível. E assim consecutivamente, sucessivamente, né? Podemos criar um novo índice primário para o segundo nível, para os índices de segundo nível, que chamamos de terceiro nível. E vai, assim por diante. Entender melhor no exemplo que vai ter aqui na frente. Para todos os passos da pesquisa, vai ser feito, né, nessa estrutura de índices, o fator de bloco sempre será o mesmo, o fanout. Porque a gente vai sempre fazer uma relação entre a quantidade de entradas pelo fator de bloco, pelo fanout. Em que no primeiro nível temos uma quantidade de arquivos, de registros, e que vai receber os indexes do arquivo do bloco de arquivos, né, do arquivo de dados. E no segundo nível será preciso uma quantidade de blocos que será definida pela divisão entre a quantidade de blocos do R1 do primeiro nível dividido pelo tamanho do fator de bloco, do fanout. E que isso daí será o segundo nível, né? As entradas do segundo nível. E assim sucessivamente. O que quer dizer que a cada nível vamos precisar da quantidade de blocos do nível anterior dividido pelo tamanho do fanout. Como temos no exemplo aqui, ó. Supomos que temos um fanout com um valor de 68 entradas de índice por bloco. São 68 índices que tem por cada bloco. E o número de blocos do primeiro nível, ele recebeu uma quantidade de 442 registros. 442 registros de índices por bloco. Por bloco não, no geral. Então, temos que saber qual é o tamanho de cada bloco, a quantidade de blocos que teremos no segundo nível. Então, pegamos a quantidade de blocos do primeiro nível dividido pela quantidade de blocos do segundo nível, do fanout, o valor do fanout. E aí, então, pegamos 442 por 68, temos o valor de 7. Então, vamos precisar de 7 blocos no segundo nível. A gente tem uma condição de parada, de acrescentar novos blocos, é que o último nível ele tem necessariamente que ter apenas um bloco para poder dividir o tamanho da pesquisa de acordo com a quantidade do tamanho do fanout. Então, fazemos um novo passo, que nós pegamos essa quantidade de blocos do registro 2 e dividimos pelo tamanho do fanout novamente. Então,
por mais que não complete o tamanho total do índices por bloco aqui, mas será utilizado um bloco, mesmo que não seja o bloco completo, seja apenas 7 dados naquele bloco. Aí nós teremos o nosso novo nível. Um exemplo mais gráfico aqui, a gente vai entender melhor. Temos o arquivo de dados, onde cada registro vai ter o seu índice, seu campo de chave primário, e ele vai estar ordenado. E que no primeiro nível nós temos o bloco com o índice que aponta para o índice do campo de arquivo, do arquivo de dados. E também vai estar aqui, olha, todo ordenado os blocos. Aqui nós temos um fanout de tamanho 4, 4 blocos por 4 registros por bloco, 4 índices por bloco, em todos eles. E aqui também, olha, segundo nível, 4 índices por bloco. Como aqui nós temos 13 registros, então nós temos, pegando o exemplo anterior, aqui ó, temos 13 dividido pelo tamanho do fanout, que é 4. Então temos 13 dividido por 4, arredondando para mais, né? Vamos ter 4 blocos, que é aqui que tem no exemplo, 4 blocos. No último não, ele não está completo, mas está sendo utilizado mesmo assim, acrescentando novos registros, ele acrescenta também o tamanho no último bloco. Então, pegamos aqui, ó, cada índice, temos precisou de mais de um bloco no primeiro nível, então viemos para o segundo. Como pegamos, temos 4 blocos, depois desse passo, né? Próximo temos 4 blocos dividido pelo tamanho do fanout, que é 4 também. Então vamos precisar apenas de um bloco. Então a gente pegou a condição de parada. Em que temos aqui todos 4 blocos sendo ocupados. Se aparecer mais alguns registros para completar aqui, vai precisar de um bloco a mais. Então acrescentamos mais um nível para poder compreender esses dois registros, né, que virão. Cada nível, cada índice do nível seguinte, ele vai apontar para o topo do índice dos blocos anteriores, né? O topo do índice de cada bloco anterior. Igual aqui temos 2 que aponta para o primeiro índice do primeiro bloco do primeiro nível. 35, que é o primeiro, que é o topo do segundo bloco do primeiro nível, e assim sucessivamente. Porque aqui na hora que vamos fazer a busca, colocamos um valor, por exemplo, o valor 15. E queremos pesquisar esse valor 15. Ele vai olhar o índice 2 e o índice 35, ver que o valor está entre esses dois, então está dentro desse bloco, desse primeiro bloco desse nível aqui. Então ele vai pesquisar aqui dentro para saber se esse valor está mesmo aqui ou não. Então ele chega aqui no valor 15, vê que está e retorna esse valor. Olha o tanto que diminui. Se fosse pegar todos os 13 registros, ele iria dividir pela metade. Aí então ficariam 7 registros para cada lado. Então aqui pegaria 7 registros, dividiria pela metade novamente, e aí veria qual dos dois lados poderia estar o valor. E aí dividiria de novo até encontrar o meio do valor sendo um valor exato. Isso daí não é esse daqui, o índice multiníveis, a gente diminui bastante esse tamanho dessa busca. Então, isso aqui a gente está fazendo pouco registros, mas quando é uma quantidade de registros índices muito altos, esse valor aqui é uma diferença gritante. Tamanho do que reduz do tempo de busca. E é esses índices multiníveis.